As pessoas têm uma ideia muito equivocada do que seria uma vida feliz, do que seria você atingir, né, a tão procurada, tão sonhada felicidade. A gente ouve até muita gente falar aí que o importante na vida é você ser feliz. Isso é uma frase, né? O importante é ser feliz. Isso é uma frase muito usual e que na verdade ela não quer dizer nada, né? Porque felicidade não é algo que você vai na prateleira do supermercado e compra, né? Felicidade não é você, você quer ter um carro novo, aí você compra, senta no carro novo e diz, estou feliz. Ou felicidade não é ir jantar num restaurante, né, e comer uma comida cara, um vinho e tal, não, fiquei feliz naquele momento. Claro que esses momentos, eles te geram prazer, mas a felicidade não tem nada ou tem muito pouco a ver diretamente com esse tipo de prazer. Para a gente tentar entender um pouco o que é a felicidade e como que a gente pode atingi-la, a gente precisa voltar no tempo. Nós tivemos muitas pessoas no curso da história que estudaram isso. E o legado que os gregos deixaram para a gente, especialmente Aristóteles, é fantástico nesse sentido, que depois foi incorporado pelo cristianismo, pela Igreja Católica, ajustado ali por São Tomás de Aquino. Então, para exemplificar, esses dias eu conversava com um grande amigo meu, que ele tem um filho de um casamento anterior, esse filho já tem mais de 20 anos de idade, e esse rapaz sempre exigiu pensão alimentícia lá, lógico, quando ele era criança isso era feito através da mãe dele, mas depois que ele ficou mais velho, ele mesmo fazia isso, até na época que ele estava na faculdade, não trabalhava. Esse meu amigo, ele não tem uma condição de vida fácil, né? A condição é muito suado tudo que ele ganha, ele tem mais 2 filhos pequenos, então quer dizer, isso tudo gerou um imbróglio, né? Você tem um rapaz aí de 20 anos de idade te exigindo pensão alimentícia, enquanto você tem uma filha de, sei lá, 5 anos de idade para sustentar, bem complicado. E esse rapaz, esse meu amigo, me dizia que era muito difícil ele perdoar, chegou ao ponto desse filho dele pedir a prisão dele, né? E que era muito difícil ele conseguir perdoar o filho dele por conta dessas atitudes que ele teve. E aquilo eu ouvi, e a conversa transcorreu ali e tal, e alguns minutos depois eu chamei ele, disse, cara, vamos conversar ali um pouquinho. Aí eu dei o seguinte exemplo para ele, vamos supor que eu, né, sou um cara, tenho 1,86 m, sou faixa preta de karatê, sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre treinei. Vamos supor que alguém mexa com a minha esposa na rua, e eu me desentenda com essa pessoa, mas seja um cara ali pequeno, franzino, de 60 quilos, né, metade do meu peso, quase a metade do meu peso, e eu vou lá e termine em agressão, e lógico, eu vou arrebentar essa pessoa, né? A menos que ele também seja um lutador tal, mas no exemplo não é. Eu vou sair, né, de uma certa forma assim, não, tudo bem, eu dei uma lição a ele, né, consegui defender a honra aí, da minha mulher, e dei uma lição a ele. Mas vamos imaginar que esse cara, em vez de ele ter 60 quilos, ele tivesse 130 quilos ou 120 quilos, fosse o Mike Tyson que mexeu com a minha mulher. Eu ia olhar para o Mike Tyson e ia pensar assim, olha, eu preciso dar uma lição nesse cara. Mas talvez a minha emoção ali também ia dizer o seguinte, olha, é melhor tu não ir, porque isso a coisa pode ser complicada, pode ser que tu tome uma lição maior ainda. Mas mesmo assim eu diga, não, eu vou dar uma lição nele, mesmo sabendo todos os riscos que eu corro, né? Ou seja, eu me coloco numa situação de fragilidade muito grande. E no final eu consigo dar uma lição. Qual é o sentimento que eu tenho? Né? Eu saio muito satisfeito em relação a isso, porque comigo mesmo, não, poxa, eu tive coragem, né? Assumi um risco enorme que eu podia ter, a lição poderia ter sido em mim, mas eu consegui, né, dar uma lição nesse sujeito, ele precisava disso. Daí depois eu disse para ele o segundo exemplo, eu falei, olha, tu imagina o seguinte, que você está passando na rua e você vê uma pessoa necessitada, realmente necessitada, uma mulher com 2 filhos pequenos, ali sem condição de trabalho, tal, etc. E você mete a mão no seu bolso, tem algumas moedas e você dá para ela. E você, logicamente, vai sair satisfeito dessa ação que você deu, né? Ajudei. Ajudou com quase nada, mas ajudou. Agora vamos imaginar uma hipótese, você juntou o seu dinheiro para comprar um tênis novo, né? Você está lá com uns R$ 400 no bolso, você está indo para a loja e você passa por essa mesma mulher, você vê que ela realmente está necessitada, que alguém precisa ajudar ela, você pega os R$ 400 e dá para ela. Você vai sentir uma pequena tristeza por conta do tênis que você tanto queria e você não está comprando, mas em compensação, aquilo vai te deixar com um sentimento tão nobre em relação ao ato que você fez,
né, que com certeza vai abafar essa pequena tristeza em relação a você não poder pegar o tênis. E eu comentei com ele que o perdão funciona da mesma forma, né? Se eu peço dinheiro emprestado para alguém, dou 50 pila, ou melhor, alguém me pede dinheiro emprestado, eu dou 50 reais para essa pessoa, e essa pessoa não me devolve, eu digo assim, tá, cara, tudo bem, esquece isso, tá perdoado, não tem problema. Beleza, eu perdoei a pessoa. Mas o perdão, ele só vai me fazer bem, só vai me dar esse sentimento nobre na medida em que o ato seja, quanto mais imperdoável seja esse ato, mais eu vou ter esse sentimento. E esse perdão não aproveita quem está recebendo o perdão, pode até aproveitar, mas o maior beneficiado por esse perdão, de um ato imperdoável, né, de um ato muito difícil de perdoar, é quem está perdoando, logicamente. Isso é o quê? Isso é a teoria das virtudes, né, do Aristóteles, que ele trata na obra Ética Nicômaco, onde ele vai dizer o seguinte, que você tem dois tipos de ato na sua vida. Você tem as ações virtuosas e as ações não virtuosas. As ações virtuosas, elas vão te conduzir à felicidade. E as ações não virtuosas, elas vão te trazer sofrimento, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, a felicidade, ela não é atingida por você comprar, você consumir, você ter relação sexual com determinada pessoa, você jogar, você beber, você se divertir. Não, a sua felicidade, ela está atrelada a uma continuidade consistente de ações virtuosas. Isso não é simples, porque na maioria das vezes você vai precisar amassar o teu desejo e fazer a tua razão se sobrepor a ele. O caso da coragem é muito claro de ser explicado. Você tem dois níveis, né? Você tem a coragem e você tem a covardia. Quando você opta, né, por ser corajoso, você é obrigado a deixar aquele teu medo, abaixar aquele teu medo, usar a tua razão, porque você sabe que naquele momento você precisa ser corajoso e você agir como tal. Se você age como tal e se você resolve o problema como tal, o que acontece? Você se sente bem. Se você age como um covarde, você se sente mal. Isso vai acontecer com temperança, isso vai acontecer com fortaleza, isso vai acontecer com a caridade, isso vai acontecer com a justiça. Isso vai acontecer com a própria paciência, né? Vai acontecer com todas as virtudes. Sempre que a gente se aproxima do comportamento mais virtuoso, isso nos gera algo bom, isso nos conduz ao caminho da felicidade. Sempre que a gente se afasta, a gente acaba gerando sofrimento para nós mesmos, a curto, a médio ou a longo prazo. Então a felicidade está atrelada com isso, é você ter um comportamento no tempo o mais virtuoso possível. Isso você só consegue com a sua razão. Você precisa controlar o seu desejo, né? Você precisa controlar a sua gula, por exemplo, e aí você vai ter felicidade, você vai conseguir ter um físico adequado para a sua vida, para a sua atividade física, né? Você precisa controlar a sua compulsão pela bebida, né? E aí você vai ter um reflexo disso na sua vida, né? Você precisa controlar a sua avareza, né? E aprender ali, começa dando uma moedinha, depois dá 5 reais, um dia você consegue lá dar 50 pila lá para alguém que está precisando, para um vizinho teu que está com problema, alguma coisa, você começa a controlar isso automaticamente vai te gerar prazer, né? E no final das contas, você só vai ser feliz realmente quando você consegue controlar então o teu desejo pela tua razão. Essa conversa que a gente vê muito hoje, principalmente entre terapeutas modernos, eu sigo vários na internet, e esse assunto é recorrente, né? A conversa é sobre tudo, né? Vai de aborto a poliamor, homossexualismo, etc. Essa conversa de que você sente um desejo, né? E que você não pode reprimir esse desejo e que você precisa, né, dar vazão a esse desejo para você ser feliz, para você não ter uma vida incompleta. Isso é justamente o contrário do que historicamente, secular, milenarmente, há mais de 2000 anos, você entende por busca da felicidade, né? E é justamente o contrário disso que está se pregando hoje, né? Aí quando vem os problemas, né? Quando chegam os problemas batem a porta, aqueles males, né, que você sente, aquele sofrimento que você sente a curto, médio e longo prazo, o que esses mesmos terapeutas vão dizer? Eles vão dizer
que a culpa não está em você, que a culpa está na tua relação com o teu pai, que foi uma relação abusiva, ou está na culpa com a tua relação com a tua mãe, ou está na sociedade que te corrompeu, ou está no meio que tu cresceu, ou em algum trauma. Nunca a responsabilidade é jogada para você, para dizer o seguinte: olha, você quis fazer isso, né? Você optou por essa vida, né? Racionalmente você optou, você deixou o seu desejo falar mais alto e agora você está tendo um problema. Só tem uma forma de resolver isso, né? Que é a forma secular, a forma que a própria igreja nos traz aí há milênios, né? Você reconhece isso, você confessa, você bota a mão na sujeira, né? Você conta, no caso, esse problema com uma outra pessoa, você se arrepende dele e você adota uma posição racional de ao menos tentar não repetir esse erro, mas você reconhece que foi você. Enquanto você não reconhecer que o problema é seu, né, que foi causado por ações suas e não é responsabilidade de outras pessoas, você não vai conseguir resolver nada, você não vai conseguir corrigir nada. Então a gente precisa cuidar com essa dupla tendência moderna disparatada, né, desajustada, que é o quê? Primeiro é achar que eu dando vazão, né, que eu satisfazendo os meus desejos, eu vou encontrar felicidade, e que não é verdade. É justamente o contrário, eu preciso suprimir os meus desejos e colocar meu racional na frente de tudo. A gente, quando vai buscar um amigo, né, aqui no Brasil a gente tem muito disso, nossas amizades são feitas por quê? É meu amigo porque é meu vizinho, é meu amigo porque a gente se encontra na praia junto, né? Então você coloca toda a parte emocional, né? Ele bebe uma cerveja, eu gosto da cerveja, a gente fica bebendo e falando bobagem. Você coloca toda uma parte emocional quando você vai buscar uma amizade, quando a própria amizade, até pela própria visão aristotélica, ela está naquele idem veli, idem noli, que o São Tomás de Aquino vai tratar, né, que é o quê? É o gosto pelas mesmas coisas e o desgosto pelas mesmas coisas. É a compatibilidade de virtudes, a compatibilidade de comportamento virtuoso. Imagina que você tem um comportamento virtuoso aqui, um comportamento não virtuoso aqui. Eu devo buscar amizade com quem? Com quem está na mesma frequência minha dentro desse comportamento virtuoso. E isso é uma atitude racional, não é uma atitude emocional. Isso é a mesma coisa com casamento. Quando eu vou escolher uma mulher para me casar, aquela paixão, aquele fogo que eu sinto, ele é importante, porque ele mostra uma compatibilidade corporal, uma compatibilidade física, que ela é indispensável. Mas mais indispensável que essa compatibilidade física, porque ela tem que estar em segundo plano, é a compatibilidade de virtudes, é a compatibilidade moral, né? Eu sou contra o aborto e eu me caso com uma mulher favorável ao aborto. Beleza, engravida, ela não quer ter mais o filho, eu faço o quê? Eu vou chorar, porque ela vai lá e vai abortar, né? Ou eu acho que o casamento é algo que deve durar a vida inteira, né? E eu me caso com alguém que não tem esse pensamento, ao menor sinal de problema, ela vai fechar as malas, vai virar as costas e vai embora. E eu faço o quê? Né? Ou eu acho que meu filho deve ir para a direita, minha mulher acha que meu filho deve ir para a esquerda. Enquanto a gente não tem filho, está tudo muito bem. Mas o dia que a gente tiver filho, ele vai para que lado? Né? E, então, esse é o primeiro ponto, né? Essa questão racional que deve se sobrepor ao desejo. O segundo ponto é, para a gente melhorar, para a gente se corrigir, a gente precisa reconhecer que o problema está na gente. Até quando você é pequeno, quando você é adolescente, é justificável você colocar a responsabilidade desse tipo de problema em outras pessoas. Mas a partir do momento que você é um adulto, que você já tem a sua vida, que você comanda a sua vida, a responsabilidade dos seus erros é sua. Né? Não adianta você querer ficar se escorando em traumas, em influências externas, tal, porque no final das contas as decisões foi você que tomou. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Curte e compartilha aí. Valeu!